A Igreja de Deus hoje sofre grandes ataques. Nós sabemos que Babilônia atacou Israel, atacou o povo de Deus. E hoje não é diferente. Esse ataque vai se intensificar mais ainda. Fica no vídeo até o final e entenda a mensagem. Irmãos, caiu, são as palavras usadas por este anjo. Eu penso que aqui também caberiam pelo menos algumas perguntinhas do tipo: quem é que cai nessa mensagem? O anjo diz. Quem cai, irmãos, é o protestantismo quando se afasta da pureza e da simplicidade do evangelho eterno, da justificação pela fé, que uma vez foi o poderoso motor propulsor da reforma protestante. A característica teológica, meus amados, que nós encontramos aí de Babilônia, a Babilônia antiga é óbvia no Velho Testamento, ela se constituía, a Babilônia antiga se constituía num arqui-inimigo do povo de Deus, tanto de Israel como do próprio Deus da aliança. Babilônia era, pois, a antítese de Sião, o Israel de Deus. E se nós formos considerar uma relação teológica entre o Israel do passado e o povo de Deus do tempo do fim, o povo de Deus, queridos, continua a representar a consumação da história salvífica de Israel e continua, portanto, a existir a mesma inimizade entre Babilônia espiritual e o remanescente da nova aliança. Agora, por que Babilônia cai? Bem, irmãos, muitos protestantes têm essa pergunta em mente. Cai porque se recusou a atender a mensagem do primeiro anjo? Recusou-se a aceitar o evangelho da justificação pela fé? Há quantos protestantes hoje desviaram das grandes verdades da reforma e não continuaram o processo iniciado por Lutero para resgatar a doutrina bíblica? Líderes religiosos de vários segmentos, inclusive, têm proclamado que o protesto acabou. Então, esse negócio de protestantismo está por fora. O protesto acabou, dizem eles. E a minha pergunta é: acabou por parte de quem? Acabou por quê? Lutero pregou as 95 teses ali na porta da igreja de Wittenberg, e aqueles 95 pontos ressaltados por Lutero, que era um monge católico, até hoje a igreja não cedeu em um ponto. A Igreja Católica não recuou em um ponto daquelas 95 heresias. Então, como é que o protesto acabou? O protesto acabou, irmãos, porque os protestantes pararam de protestar. O protesto acabou porque a igreja protestante se corrompeu, na sua maioria. Deus sempre teve um remanescente. Deus sempre teve um grupo fiel que não se curvou. E pela graça de Deus, Deus ainda tem. Amém? Mas o protestantismo como um todo já não protesta coisa nenhuma. Adora no mesmo dia que a igreja inimiga da verdade adora. Faz as mesmas coisas que eles fazem. Come como eles comem. Se divertem como eles. Fazem tudo igual. E por isso dizem alguns líderes protestantes que o protesto acabou. Da mesma maneira como a antiga Babilônia invadiu Israel e destruiu o seu templo e levou o seu povo cativo, amados, a Babilônia do tempo do fim tem atacado a igreja de Deus. Sim, tem blasfemado do templo da nova aliança no céu e substituído a divina intercessão de Cristo por um falso sistema de mediação e adoração. Babilônia é o arqui-inimigo dos fiéis seguidores de Cristo. Em Apocalipse 17, versículo 6, nós lemos: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Babilônia, queridos, aí está, tanto a literal quanto a mística, reconhecida como uma inimiga tradicional da verdade e do fiel povo de Deus. O uso do nome no Apocalipse indica
todas as organizações religiosas apóstatas e sua liderança desde a antiguidade até o tempo do fim. O anjo fala aí do vinho da sua prostituição. O que poderia ser esse vinho, irmãos? O que é que os senhores acham? Esse vinho são os ensinos heréticos, sendo o principal desses ensinos a salvação pelas obras ou justificação pelas obras. São falsos ensinos religiosos e decretos. Possivelmente, o profeta João tomou essa linguagem, essa figura de linguagem emprestada de Jeremias, capítulo 25, versículo 15, onde o profeta é instruído a pegar o cálice do vinho do meu furor, como Deus diz, que está em minha mão, e fazer com que bebam dele todas as nações. Deus fala assim para o profeta Jeremias, lá no capítulo 25, 15. Só que o vinho que Babilônia tem dado às nações, queridos, a Bíblia diz aí em Apocalipse que é o vinho da sua prostituição, ou seja, ela argumenta que o ato de tomar seu vinho levará paz às nações. Todavia, isso acaba acarretando a ira de Deus sobre os seres humanos. Por favor, leia comigo o capítulo 14 agora, dos versículos 9 até o versículo 12, olha o que nós lemos aí. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. E aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, de novo, eu faria aqui uma pergunta. O que é esta imagem da besta? É nosso entendimento, amados, que essa imagem da besta representa aquela forma de religião apóstata que vai se desenvolver quando as igrejas se unirão ao Estado para impor seus ensinamentos às pessoas. E aqui cabe uma segunda perguntinha: e por que eles vão se unir? Se antes houve um protesto, houve um racha? Bem, porque terão perdido o verdadeiro espírito da reforma. E se uma outra perguntinha ainda surgisse aqui do tipo: e o que é proclamado nessa terceira mensagem? Bem, nós vimos aí a mais terrível ameaça jamais endereçada ao ser humano. E olha, irmãos, nessa mensagem nós lemos que se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na sua mão ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Irmãos, como a gente pode ver, trata-se de um terrível pecado que atrai a ira de Deus, sem mistura, com misericórdia, sem nenhuma mistura. E sendo assim, ninguém pode ser deixado em trevas quanto a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus, para que todos possam saber, irmãos, porque todos esses juízos são infligidos e assim, claro, tenham a oportunidade de escapar. Faria uma outra perguntinha: qual seria o foco dessa terceira mensagem? Vejam que ela dirige a atenção do mundo para as consequências da recusa de se aceitar o Evangelho eterno e as mensagens divinas que convidam à restauração da verdadeira adoração. Fazendo um resumo, irmãos, dessas três mensagens, nós poderíamos dizer que a mensagem do primeiro anjo proclama o Evangelho eterno e convida à restauração da verdadeira adoração de Deus como Criador, uma vez que a hora do juízo é chegada. Já o segundo anjo adverte contra todas as formas de adoração originadas em mecanismos humanos. E, finalmente, o terceiro anjo, esse proclama mais
ou o mais solene aviso divino contra a adoração da besta e de sua imagem, que, claro, é o procedimento no qual se envolvem, em última análise, todos aqueles que rejeitam o evangelho da justificação pela fé. A primeira e a segunda mensagens, elas foram proclamadas com muita ênfase entre os anos de 1843 e 1844. Agora, nós nos encontramos sob a proclamação da terceira mensagem. Igreja querida, é claro, a necessidade de nós continuarmos proclamando as duas mensagens anteriores, até porque, sem as duas anteriores, a terceira não faz sentido. E é essencial que as três mensagens sejam levadas e repetidas àqueles que estão em busca da verdade. Mas eu quero fazer nesse momento um convite. Não eu, mas Deus é quem faz esse convite. Sabem por quê? Nós sabemos que a Igreja Adventista do sétimo dia, pelo exame das Escrituras, pelo estudo das profecias bíblicas, a Igreja Adventista do sétimo dia preenche todas as condições que a Bíblia apresenta para a Igreja de Deus. E amém pelo seu amém. O link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra. Não esquece também de se inscrever aqui no canal. Deixa aí o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. E também deixa o seu comentário e não esquece de compartilhar. Que Deus te abençoe.